Senhor, que estejamos recíprocos para o estudo de hoje em diante, que nossos corações se encham de boas intenções, que nossas almas sejam envoltas do seu imaculado amor, que nossos irmãos estejam sempre ao nosso lado, nos incentivando para o bem, e que o que aprendemos fique gravado em nossos espíritos, para que possamos passá-lo em diante na forma de caridade e amor. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos caravaneiros. Primeiramente quero agradecer a acolhida que me deram na casa virtual. Estou aqui estreando hoje como caravaneira para partilhar com vocês o estudo que me coube, que é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da Pluralidade das Existências. Hoje nós vamos refletir sobre transmigrações progressivas, perguntas de 189 a 191a. O que é transmigrar? Transmigrar é você passar de um lugar para outro. Progressiva é uma coisa planejada, ascendente, numa linha crescente. Dentro da doutrina espírita, transmigração progressiva tem relação com a evolução do espírito, que vem desde um princípio inteligente, passando pelos diversos reinos inferiores, até chegar à condição de espírito, e com condição de espírito vai reencarnando, evoluindo, transmigrando, até chegar à angelitude. É importante que a gente entenda, e saiba e esteja sempre presente em nossa mente que esse processo é um processo que sempre teve no planejamento divino. O nosso Pai querido, nosso Criador celestial, ele sempre teve esse cuidado e o planejamento para que tudo fosse conduzido da melhor maneira possível. O livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, o espírito de André Luiz fala que nas épocas remotas os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular em favor do princípio inteligente. A gente vê que desde então sempre semeadores divinos elaborando, conduzindo esse processo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel também nos diz que as formas de todos os reinos da natureza sempre foram estudadas e previstas sobre a orientação sábia do Cristo, que coordenava o trabalho de numerosas assembleias de operários espirituais. Então, tudo sempre teve no plano do nosso Pai, do nosso Criador. A pergunta 189, Kardec levanta a seguinte questão para os espíritos. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Veja o que os espíritos respondem. Não. O espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Eu tive a necessidade de voltar um pouquinho atrás para ver como entender essa formação do espírito, principalmente porque eu tenho uma formação católica de muitos e muitos anos, e principalmente nesse tema há uma divergência entre o ponto de vista da Igreja Ortodoxa e a doutrina espírita. Então, esse tema caiu assim como luva para mim, porque me obrigou a estudar, foi um tema que eu sempre tive interesse. Então, vamos lá, para vocês talvez seja até repetitivo, mas vamos relembrar, vale a pena, Como entender o início da formação do espírito? É importante o seguinte, que o espírito não é criado instantaneamente, como a Igreja Ortodoxa pensa, Deus cria um princípio espiritual e um princípio material.
E esses dois princípios, eles precisam se interagir. O princípio inteligente, ele é o elemento espiritual primitivo. É aquele que vai ser suscetível a uma elaboração, desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes. Ele não é ainda uma individualidade. O princípio inteligente, ele vai estagiar nos reinos inferiores até ele conseguir os pressupostos mínimos para se tornar espírito. Kardec diz que a matéria é um intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, é na matéria que o espírito aprende. No reino mineral, o princípio inteligente, vai aprender o quê? O poder agregador, a atração da matéria. No reino vegetal, ele vai aprender o quê? A sensibilidade, vai aprender a germinar, a nascer, a crescer, a sentir o vento, a água. A sensibilidade já aflora no reino vegetal. No reino animal, ele vai aprender já o quê? A se movimentar. Tem a motilidade e as sensações. Já começa a lutar pela sua sobrevivência, já começa a interagir com outros animais. E aí, sim, depois que ele passa esses estágios nesses reinos, que ele tem os pressupostos, aí sim nasce o espírito. Então, quando Kardec pergunta como é, o espírito na sua primeira encarnação, como que ele é? Ele está carregado ainda dessa experiência recente do reino animal, até porque é daquele último reino onde ele passou. A partir daqui, do reino hominal, é que ele é uma individualidade. Antes, ele é, em princípio, inteligente. Ele nasce agora, a partir do reino hominal, a partir de uma individualidade. Agora ele é uma individualidade. O espírito agora ele é um só. Ele está completo, como uma criança que nasce completa, com tudo feito, porém tudo a ser desenvolvido em sua competência. Eu sou enfermeira e a gente justamente coloca muito, trabalhando muito em pediatria, principalmente em neo, que a criança ela nasce perfeita, ela nasce, se não tiver nenhuma patologia, com os órgãos, todos ali formados, mas eles ainda não estão competentes para exercer as suas funções. Por isso que a criança vomita muito quando está bebezinho. Por quê? Porque aquele esôfago ainda não está competente, ainda não consegue exercer a sua função competentemente. Assim se dá com o espírito. O espírito nasce simples, como sabendo, rudimentar, com as características básicas, e ignorante. Ignorante no sentido real de ignorar as leis divinas, ignorar as leis da natureza, e ele vai ter que aprender. Por isso que os espíritos dizem que o espírito, assim como o ser humano, na vida corporal, tem a sua fase de infância e que ele é mais instinto do que outra coisa. Por quê? Porque ele está preso ainda à sua animalidade anterior, ao instinto de sobrevivência. Ele acabou de vir desse estágio de animalidade. Ele vai ter que aprender aos poucos a obedecer ao raciocínio, a não obedecer cegamente aos seus impulsos. Ele vai ter que se despertar para a disciplina. Ele mal tem consciência de si e dos seus atos, ele ainda está muito agregado à condução antiga da decisão dos outros espíritos mais evoluídos que decidiam por ele nos outros reinos. Ele vai ter que aprender agora a pensar continuamente, a refletir, a discernir, a escolher, a conduzir a sua jornada. É o despertamento da responsabilidade que o espírito tem que adquirir agora nesse estado no reino hominal. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve, diz os espíritos. Ele vai ter o quê? Que aprender a conversar,
a expandir seu pensamento, a conviver com outros seres semelhantes a ele, porém diferentes, e a conviver com essa diferença, sem a brutalidade animal. Ele vai ter que perceber que as suas ações afetam os outros e que a ação dos outros também afeta a ele. E aí ele vai ver o quê? Vai começar a perceber as leis naturais, as leis de causa e efeito, e vai começar a ter noção de direito, de dever. Ele começa então a entender a diferença entre o bem, entre o mal, entre o bom, entre o ruim, entre a partilha, entre o egoísmo. Vem aí o conceito da moralidade. Em Evolução em Dois Mundos, o espírito de André Luiz nos diz que o homem selvático que não aprende a abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Nasce para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Na questão 190, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? E os espíritos respondem: é o estado de infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, a alma ensaia para a vida. O que é esse estado de infância para o espírito? É um estado primário de desenvolvimento e experimentação de uma vida mais complexa, que nos outros reinos não existia, né, essa complexidade. Ele agora tem o pensamento contínuo, o raciocínio, a comunicação, os sentidos, e tudo isso para ser desenvolvido. Precisa aprender a caminhar com as próprias pernas, precisa aprender a usar as capacidades novas que ele adquiriu, entender que ele é uma criatura agora individualizada, uma criatura única, capaz. O espírito agora, ele é único, ele não morrerá jamais, ele se torna eterno, porém ele tem que aprender duas coisas muito importantes no exercício, no desabrochar da sua inteligência: a inteligência intelectual e a inteligência moral. E é só a partir do momento que ele caminha nessas duas inteligências, desenvolvendo essas duas inteligências, é que ele vai adquirindo o aprendizado para se tornar um espírito perfeito, alcançar a angelitude. E nós sabemos que muitas vezes essas inteligências não caminham juntas. Em algumas encarnações, evoluímos mais intelectualmente, em outras encarnações, evoluímos mais moralmente. É preciso que as duas sejam desenvolvidas. Miramês diz o seguinte: a alma carrega consigo as mesmas qualidades angélicas, ainda que em estado latente. Então, quando o espírito nasce, quando ele é formado, ele tem já essas qualidades angélicas. Porém, isso está latente ainda. É preciso que o espírito aprenda a utilizar e, principalmente, acredite em si mesmo, acredite que Deus está com ele, acredite que os mentores estão sempre prontos a ajudar e, sobretudo, se esforce, trabalhe, ame, para poder garantir essa evolução. A justiça nos garante os mesmos valores dos grandes sábios, mas é preciso que seja desenvolvida essa capacidade espiritual que todos nós temos. A alma se encontra em plena infância espiritual na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão, e também não se vê a riqueza moral, por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Esses são os caminhos que todos devemos percorrer, não há diferença. A justiça de Deus, ela é única e é verdadeira. Todos nós nascemos simples e ignorantes e todos nós precisamos percorrer degrau por degrau
essa caminhada para chegarmos, com certeza, um dia à angelitude. E a forma humana, diz Miramês, é o vestibular para a vida espiritual, que Kardec já dizia antes também. Quer dizer, é no princípio material que o espírito vai aprender. Deus não tem pressa. Ele não fez tudo correndo e para ser tudo assim no estalar de dedos acontecendo, né? E dá ao homem essa capacidade de progredir. Ao mesmo tempo, dá ao homem a condição de escolha, porque nós acabamos escolhendo como e quanto evoluímos, dependendo do que a gente faz, do que a gente aproveita da nossa existência. Na questão 191, Kardec pergunta aos espíritos: as almas de nossos selvagens são almas em estado de infância? E os espíritos respondem: de infância relativa. São almas já desenvolvidas, pois já nutrem paixões. Infância relativa. Ele muda de escola sem regredir no que aprendeu. O espírito não regride, a gente sabe disso. Ele até estaciona em algumas vezes, né, por não aproveitar as oportunidades, mas ele não regride. Aquilo que ele aprendeu, ele leva. Ele vai levando de encarnação em encarnação. Então, esse estado da alma em suas primeiras vestimentas materiais, ele é rudimentar. Agora, ele diz, né, os espíritos dizem aqui que essa infância relativa, por quê? Porque já são, né, os selvagens, aqui ele pergunta em relação aos indígenas, né? As tribos indígenas, nem sempre elas são compostas de almas primitivas. Existem muitos espíritos evoluídos que reencarnam nessas tribos por provações, né? Porque vieram mesmo para cumprir algumas provações em estágios de provas, e muitas vezes também para aprender coisas que não conseguiram aprender em uma outra existência pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Então, Miramês coloca aqui que grandes espíritos, intelectualmente falando, ingressam nesses meios, dessas tribos, para aprenderem essa simplicidade, para poder evoluir nesse orgulho e nessa vaidade que existia neles. Coloca, por exemplo, os navios negreiros que trouxeram da África para o Brasil milhares de negros, muitos deles eram antigos patrícios romanos, que degradaram-se pela luxúria e pela maldade e voltaram agora como escravos, para que o chicote, a escravidão, a masmorra fizesse com que eles entendessem a humildade, a obediência, né, e pudessem evoluir e assim pudessem também ajudar os seus conterrâneos, os seus companheiros, a sua raça negra, né, na sua libertação. Nutrem paixões. A paixão é o embrião dos sentimentos. Às vezes a gente vê a paixão só como uma coisa ruim, mas não, a paixão é uma coisa boa. Você se apaixonar por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguma coisa que você faz, é importante. A questão é quando isso se torna algo egoísta, um sentimento de posse, um sentimento exagerado, mas em si a paixão é já um embrião do sentimento. É através da paixão que vai se desenvolver e o amor virá. Na questão 191, Kardec continua então em relação às paixões, perguntando assim: as paixões são então um sinal de desenvolvimento? E os espíritos dizem sim,
De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, visto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estados de germe. Então, essa paixão um dia se desenvolverá no conhecimento e na prática do amor. Ela ainda não é a perfeição, mas ela já é um desenvolvimento, ela é importante. Sinal da atividade da consciência do eu, o nascimento do ego, a consciência de si. Já se tem um embate com seus defeitos, com a consciência das suas escolhas. A racionalidade se torna mais aguçada. Você já exercita aqui o espírito o bem e o mal. E tudo isso é evolução. Kardec faz um resumo, um comentário, muito interessante no final dessas questões, dizendo: a vida do espírito em seu conjunto, ele apresenta as mesmas fases que vemos na vida corporal. Aqui ele faz uma comparação com a vida corporal, dizendo que a única diferença entre a vida do espírito e a corporal, que passa pelo embrião, pela infância e o decurso de sucessões de períodos de adulto, é que o corpo degrada, envelhece, e o espírito não. O espírito não envelhece e não morre jamais, enquanto que o corpo sim, e o espírito não. Essa vida teve começo, mas não terá fim. O espírito jamais morrerá. Precisa de um tempo imenso, isso é muito importante. Não tem como você progredir, um espírito progredir em uma única encarnação. É impossível se progredir, se realizar todos esses conhecimentos, todo esse desenvolvimento em uma única encarnação. E é por isso que Deus nos premia com a reencarnação, com a pluralidade das existências, e inclusive em diversos mundos, como a gente já viu, os nossos colegas, nossos irmãos colocaram nos estudos anteriores, da evolução em outros mundos. A vida do espírito ele se compõe assim de uma série de existências corporais, e cada uma delas é uma ocasião para o progresso. Olha que lindo! Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e de instrução, assim também, da mesma forma, na vida do homem há dias que não trazem nenhum proveito, também na existência do espírito há situações que ele não sabe aproveitar e o resultado não é tão bom. Que pena, né? Podem existir existência que o espírito sucumbe na carne por não aproveitar as oportunidades. Mas Deus nos permite decidir a velocidade da nossa progressão. Que lindo, né? Evolução em 2 mundos, André Luiz nos diz: à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão converterá-se-á em chama divina. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. É isso, meus irmãos. Transmigrar, progredir. Vamos pedir que Deus nos ajude, nossos mentores, para que possamos aproveitar as oportunidades que são oferecidas a nós nos dia a dia, para evoluirmos intelectualmente e moralmente, que é só isso que fará com que chegamos à angelitude. Queridos irmãos, nesse momento, vamos aquietar nosso coração, nossa mente, fechar os nossos olhos para elevar a nossa prece final ao nosso querido Pai.
Deus Pai de misericórdia, de bondade, obrigada, porque em Teu infinito amor nos criou à Sua imagem e semelhança, nos criou simples e ignorantes, mas com toda a capacidade de crescer e evoluir para o bem da Tua obra criadora. Ajuda-nos, ó Pai, a aproveitar das oportunidades desta nossa etapa evolutiva. Dai-nos a sabedoria, o discernimento, o raciocínio, a coragem e a fé, para que transformemos as nossas atitudes em ação de caridade. Continua, Pai amoroso, a nos amparar, a nos conduzir através do governo de nosso Mestre Jesus, dos mentores da Casa de Conselheiro, de nossos mentores pessoais e da proteção de nossa querida Mãe Maria. E assim, absorvidos pelos ensinamentos do estudo desta noite, damos todos juntos o nosso graças a Deus.